As uniões de torcidas organizadas no Brasil surgiram ainda na década de 80. Cercada de histórias, defesas em conflitos, confusões e muita tradição, a união do punho cruzado, do punho colado, do punho cerrado, do dedo pro alto, do lado A e do lado B no Nordeste geram dúvidas em diversos torcedores. Mas não só de paz essas torcidas vivem, e por alguns desentendimentos, amizades com equipes rivais e até mesmo brigas entre si causaram o fim de algumas relações entre entidades históricas. Tema de mais um vídeo do canal Cancheiro. E para começar a falar a respeito desse assunto, vamos exemplificar um dos primeiros casos de rompimento de relação entre duas torcidas com muita tradição no Sudeste. Com diversas teorias a respeito do fim, a Máfia Azul e a Jovem Flá viveram o auge das suas amizades nos anos 90 e por muitos anos defenderam juntas o punho cruzado. Contudo, conflitos na final da Copa do Brasil de 2003, aliança da máfia com inimigas da Jovem como a Fanáticos do Atlético Paranaense e a armação até mesmo de emboscada fizeram com que essas torcidas sejam grandes inimigas atualmente, e cada jogo entre Cruzeiro e Flamengo seja sempre um fator de risco. E é justamente a relação entre máfia e fanáticos que vamos falar na sequência. Isso porque a torcida do Atlético Paranaense sempre causou desafetos em algumas uniões, pelo fato de ser inimiga de algumas torcidas que tinham boa relação. Mesmo assim, a Máfia Azul sempre ignorou esse lado que despertava ódio em suas amigas e esbanjava amizade com os fanáticos, talvez como a sua principal. Entretanto, depois de mais de 20 anos de duração, ambas resolveram manter um acordo para não haver confusões, mas de total rompimento em relação à amizade. Isso foi divulgado inclusive em uma nota oficial da máfia, por conta de áudios de lideranças dos fanáticos que detonavam os mineiros pelo fato de não terem gostado de uma suposta relação entre os Caveiras e a Jovem dos Santos. Além disso, os diretores da torcida do Atlético também gravaram áudios ofendendo a Independente, que é rival dos atleticanos, mas muito amiga da Máfia Azul. Falando agora da maior rival do punho cruzado, mas sem sair de Curitiba, dessa vez o fim da amizade se trata entre Mancha Verde e Império Alviverde. Antigas amigas que dividem inclusive as mesmas cores, a torcida do Coxa já foi próxima de diversas torcidas da União Dedo pro Alto. Contudo, a situação começou a piorar com o passar dos anos, mas foi em 2022 que, de fato, todos presenciaram a maior cena dessas torcidas como inimigas, já que uma batalha campal nos arredores do Couto Pereira deixou até mesmo torcedores que não eram organizados feridos. Para finalizar esse episódio, sairemos um pouco do centro do país e viajaremos até o Nordeste, em que as uniões do lado A e do lado B confundem um pouco os torcedores. Para exemplificar isso, temos uma amizade mais do que polêmica entre a Inferno Coral e a torcida uniformizada do Fortaleza, a popular TUF. Isso porque o fato gera confusão até mesmo nas torcidas do Leão, já que a Jovem Garra Tricolor é aliado da maior rival da Inferno Coral, a Jovem do Esporte. Todas essas situações que sempre bagunçaram a relação fizeram a Inferno e a TUF oficializarem o fim dessa amizade, algo que ainda gera muitas dúvidas, já que frequentemente costumam se reunir com algumas lideranças. É sempre bom lembrar que todas essas situações são pequenos resumos que são apresentados para os inscritos do canal. Há muitas histórias que desvendam toda essa situação e precisam ser levadas a fundo, mas é fato que as uniões que exemplificamos não fazem mais parte, e essas torcidas não são mais amigas oficiais, embora esses torcedores possuem uma grande relação de amizade, já que o passar dos anos faz com que elas sempre tenham essa relação. Tudo isso sempre despertará uma grande confusão na mente de quem acompanha de fora. O que se sabe é que muitas torcidas dependem dessas uniões, as quais deixam de ser apenas uma relação de amizade e passam a importar demais no cotidiano dessas torcidas.